quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo que forma autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quem? O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não, olha pastor, esse corpo de Moisés, ele estava já morto. Ele estava morto. Olha o que disse: não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Levanta as tuas mãos e diga assim: o Senhor te repreenda. Miguel disse: o Senhor te repreenda. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala que Moisés, ele havia morrido, só tinha um corpo ali. Só que Satanás, ele queria o corpo de Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus fez arcanjo Miguel descer para defender o corpo dos seus servos. Deus, quando ele me deu essa palavra, Deus falou assim para mim: Jonas, tem gente aqui que o diabo está atacando pesado. Tem gente aqui que eu sei que não tem mais condição mais de dar nenhum passo. Tem gente aqui que está sob uma pressão muito grande. Tem gente aqui que está sofrendo uma traição já das antigas. Traição das antigas, traição das antigas, traição das antigas. Tem uma pessoa que entrou na vida de alguém aqui, que desde o dia que essa pessoa entrou na vida dessa pessoa, nunca mais a vida dessa pessoa foi a mesma. Nunca mais a vida dessa pessoa também. E o que significa isso, pastor? Travou, amarrou, trancou. Tem gente aqui que está sendo bombardeado pelo diabo, e o diabo está agindo de uma forma muito baixa. E o Espírito Santo está dizendo assim para mim: fala para eles, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto o teu sofrimento, eu ainda vou mais além, eu tenho visto o que você ainda não viu, e tenho ouvido coisa que você ainda não ouviu. E eu, o Senhor, digo para você hoje: não vou mandar anjo, não vou mandar serafim, vou descer com arcanjo. Ele vai te defender. Ele vai te defender. Que defender, pastor? Ele vai te defender. Estão agindo de forma baixa. Tem gente que está correndo risco de vida. Sabe por quê? Porque tem homem aqui dizendo assim: ó, eu não vou ceder, eu tenho que tirar a vida, mas eu não cedo. Mas sabe o que é isso aí? É o próprio Satanás. E Deus está dizendo assim: ó, não vai tocar em um fio de cabelo, porque eu estou mandando Miguel para te defender. Eu estou mandando Miguel para te defender. Amém, igreja? Mas pastor, tem gente que fala assim: ó, eu não acredito em revelação. Tem pastor, tem bispo aí por aí, que assim: eu não acredito em revelação. Tem obreiro que diz assim: eu não acredito em revelação. Mas por que, pastor, não acredita? Porque Deus não fala. Porque se Deus falasse com ele, ele iria o quê? Acreditar. Quem está entendendo, pastor? Eu me lembro que quando aconteceu o meu ministério, Deus não falava comigo. Deus não fala comigo. O tempo passou, eu fui crescendo na minha intimidade de vida com Deus, e Deus começou a me revelar. E ainda tem gente que não quer acreditar. Você quer ver uma coisa? Moisés, como foi que ele escreveu a Bíblia? Porque quem escreveu o Pentateuco foi quem? Moisés. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é de Gênesis a Deuteronômio. E como
acontece o quê? Nada. Mas através de revelação. Você viu o nosso apóstolo, como Deus usa o nosso apóstolo através de revelação? Ele fica assim, não, Deus não usa. Quantas são as pessoas que sonham com o apóstolo e é curado? Isso aí é revelação. Sonha com o apóstolo e recebe causa na justiça. Sonha com o apóstolo e é o quê? Apenas. Isso não é uma revelação, isso é um dom do Espírito Santo. Quem está entendendo, pastor? Quantas são as pessoas que através de uma palavra do apóstolo Deus muda o quê? Isso é revelação. Isso é poder espiritual. Agora quem não tem vai criticar quem tem. Quem está entendendo, pastor? Vai criticar, vai meter porrada, ninguém não tem. Então, você vê, Deus, ele revelou, Deus usou Moisés. E Moisés, ele nem tinha Bíblia. Moisés nem quer. Vem cá, no tempo que Moisés tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. E como é que Moisés sabia de tudo? Porque alguém mandou? Não, porque Deus revelou. Tem gente que chega para você e fala assim, fulano, eu estou falando para você. Rapaz, está acontecendo isso. Ela disse a mim, está acontecendo isso, e você lá fica parado. Diga o quê? Por quê? Porque Deus já revelou tudo. Deus já tinha mostrado o quê? Tudo. Mas a pessoa falou lá, mas Deus já tinha o quê? Contado tudo. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, ele cura passado, ele fala do presente e ele revela o futuro. Ele revela o profundo e o escondido. Ele é o todo-poderoso Deus. Amém? Você quer ver uma coisa? No tempo de Jó tinha Bíblia? Tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. Não existia Bíblia no tempo de Jó. Mas a Bíblia fala que aquele homem, na sua ignorância, ele era íntimo de Deus. Ele era o íntimo de Deus. Ele era tão íntimo com Deus, tão íntimo de Deus, que Deus deu testemunho de Jó no diabo. Falou, tem visto o meu servo Jó, homem temente a mim, que se desvia da aparência do mal. Não existe homem na terra como este. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele tinha intimidade com quem? Com o Senhor. Quem está entendendo, pastor? Deus, ele fala assim, para alguns não revela através de sonho, outros através de visão. Mas meu servo Moisés é diferente. Com ele é face a face. Falar para você, existem profetas e profetas, mas existem profetas que são diferentes. Sabe por quê? Porque quem escolhe o profeta é Deus. Deus pega um homem lá no mato, nascido e cisneiro, que ninguém estava nada, e faz profeta das nações da terra. Porque eu falava para você, se a Bíblia fosse escrita hoje, o apóstolo estaria também na Bíblia. Estaria. Porque estaria significado. O que acontece na mundial direto? Lepra, curado de lepra, cego enxergando, surdo ouvindo, burro falando, parabéns chorando. E você só vê isso aonde? Você só vê isso aonde? Na Bíblia. E hoje você vê. Se hoje tivesse sendo escrito também, Bíblia também, estaria lá escrito lá. Valdemiro Santiago passou por tal cidade e o leproso foi curado. Quem está dizendo, pastor? Por que, pastor? É dons de revelação, é dons do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Em Gênesis, a Bíblia fala que quem escreveu o Pentateuco foi quem? Moisés. Moisés, ele estava presente desde Gênesis. Moisés, ele estava presente no livro do Novo Testamento de Mateus, porque a Bíblia fala que no monte da transfiguração, quem aparece nesse monte é Moisés. Deus se revela através de Moisés, de Elias. E até no livro do Apocalipse, Moisés está presente como uma das testemunhas. Então significa, pastor, Deus usava aquele homem de forma poderosa. E ainda para o quê? Usar aquele tempo do Apocalipse, ele vai descer em terra. Então o que significa, pastor? O nosso Deus, ele é profundo em mistério. O nosso Deus, ele é profundo em revelação.
E ele vai dizer uma coisa para você: eu estou aqui nessa manhã para revelar a tua vida. Eu estou aqui nessa manhã para entregar a tua vitória. Eu estou aqui nessa manhã para entregar a tua bênção. Eu estou aqui nessa manhã para abrir caminhos. Sabe por que Deus vai falar assim contigo? Porque não é força, braço humano que vai te ajudar. Porque tem uma coisa, contigo é no espiritual, não é força humana. Que Deus, Ele trabalha através de revelação. E o corpo de Moisés estava morto, mas a Bíblia diz que Deus manda Miguel para defender o corpo de Moisés que estava morto. Eu posso te contar um segredo? Se Deus está mandando Miguel para defender o corpo de Moisés que está morto, imagine o seu que está vivo. Imagine o seu que está vivo. Se Deus está defendendo o corpo, que o sangue parou de circular, que o coração parou de palpitar, que o cérebro parou de funcionar, o corpo que está sendo prestes a ser comida de urubu, imagine o seu. Imagine o seu. O que ele pode fazer? Se ele está preocupado com o morto, imagine com a sua família, imagine com a sua casa. Imagina com os seus filhos. Deus fala assim para a senhora Dona Maria: ó, ela estava cheia da porque Ele é o Todo-Poderoso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Olha, pastor, se Ele está defendendo o corpo de servo que está morto, que dirás o corpo de servo que está vivo? Se Ele está defendendo o corpo que está morto, que dirás seu filho, que dirás seu neto, que dirás a sua família. Posso falar para você? Miguel está aqui hoje para defender a minha família. Olha, pastor, tem gente que vai chegar para você e vai dizer assim: rapaz, quem viu aquele filho seu? Quem te viu, quem te viu? E eu posso falar um segredo? Esse tipo de gente fala assim: quem te viu, quem te vê, é quem esperava ver a sua derrota. Quem diz assim: quem te viu, quem te vê, é porque esperava ver você na lama. É porque estava esperando ver aquele filho seu destruído. Quem fala assim: rapaz, quem viu seu filho, rapaz, hoje não acredita. Deus mudou a história da minha vida. Tem gente que vai ter que engolir a língua. Vai ter que engolir por quê? Porque só abre a boca hoje para dizer: aquele ali, ó, daqui um dia vai amanhecer muito. Aquele ali, ó, daqui um dia, aquela ali, ó, você vê, daqui um dia vai amanhecer, vai aparecer gato. Daqui um dia, ali vai ser mãe ali de um filho ali, vai ser de cada pai, de cada um. Ali não vai dar porque presta. Eu posso falar para você? Deus diz assim para ti: eu estou defendendo o morto que dirás a tua casa. Eu estou defendendo o morto que dirás a tua família. Eu estou defendendo o morto. Sabe por que, dona Nassim? Deus está dizendo assim para ti: ó, eu estou defendendo o morto que dirás a tua filha. E Deus está dizendo assim: que aquela menina ali, cheia, sabe por que o diabo ataca tanto ela? Porque eu escolhi ela no seu tempo. Porque de todas as suas filhas, ela é diferente. Então é por isso que a gente se pergunta assim: por que ela é tão atacada? Por que ela é tão atacada? Sabe por quê? Porque ela é escolhida. E o diabo só ataca quem é o quê? Escolhido. E Deus está dizendo assim: ó, já passou o vale de sombra da morte, até hoje está viva. Por quê? Porque em todas as tentativas do diabo, eu mandei Miguel para defender. Sabe por quê? Porque eu estou defendendo o corpo que está morto e tirar as corpos de vida. Chega lá, chega lá, sabe o que Deus está querendo dizer? Eu estou dizendo assim: ó, tem gente aqui que está dizendo: eu mato, mas não pago. E Deus está dizendo assim: não vai tocar nenhum fio de cabelo. Por quê? Porque
está na frente. Deus está dizendo assim, e eu vou fazer ceder, vou te dar vitória, diz o Senhor. Deus está dizendo assim, eu defendi ela de uma bruxa que há muito tempo tem avivado o trabalho contra a vida dela. E o ódio dela não é nem pela menina, o ódio dela é por você. É uma inimiga sua já dessa antiga. Tem um ódio muito grande de ti. E Deus está dizendo assim, não se preocupa não, eu estou defendendo quem está morto, que virá de você contra. Fala assim com o teu irmão que está do teu lado. Deus está defendendo o corpo de morto que virá de vivo. Glória a Deus. Deus, Ele está aqui nessa manhã para te defender. Deus está onde? Deus está aqui nessa manhã para te defender. E Deus manda dizer uma coisa para você. Eu estou deixando Miguel aqui hoje em aliança com você à tua disposição. O que significa, pastor? Se Satanás se levantar, você vai gritar, Miguel.